Todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vou Boa pedir noite. que vocês desliguem os microfones para que não tenha interferência enquanto falamos, tá? Vamos dar um tempo aí, talvez, a gente tenha a chance de alguém perguntar algo, mas vamos deixar os microfones desligados e, de preferência, as câmeras abertas para que possamos ver a todos e todas. São 19 horas e 2 minutos. Bom, é muito bom esse trabalho online, né? Dá essa oportunidade de falarmos e estarmos todos no nosso cantinho e trocar a partir daí. E eu aprendi a admirar, assim, ver a tela com tantas pessoas, espaços diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. Muito bem-vindo a todos e todas. Obrigada. Boa Aqueles noite. que já conhecem as constelações, as pessoas experientes que estão aqui, é um prazer enorme tê-los aqui, como também as pessoas mais novas, provavelmente algumas que nada conhecem, mas esse é um trabalho que dará a oportunidade a todos se beneficiarem, independente de ser um expert em constelações ou de estar vendo algo de constelações pela primeira vez. Todos têm o mesmo direito de pertencer. Isso é uma máxima das constelações. Então, a todos nós, que sejamos bem-vindos nessas 2 horas. Bom, eu acho, nós entendemos que de alguma maneira precisamos nos introduzir, nos apresentar, porque algumas pessoas estão aqui porque já nos conhecem, mas outras chegaram aqui através de convites de seus amigos e amigas, e a gente aqui agradece pela multiplicação do chamado. Aqui estamos Yara Farias e Rose Marbach, que em algum momento, em algum ponto da vida, por estarmos alinhadas com a dimensão do cuidado, nós nos encontramos. É impressionante como a força da vida, ela vai empurrando e guiando a gente para algo que se torna importante e necessário, não só para nós individualmente, mas para o coletivo. Todos nós temos uma missão, um objetivo, e a gente não precisa qualificar nem dimensionar de tamanho ou importância. Há uma missão e há uma tarefa para cada um de nós aqui, assim como um destino determinado. Nós nos encontramos nesse campo tão importante, necessário para nós. A humanidade, à medida que ela evolui, ela vai acrescentando, vai abrindo comunicações com esse campo maior, que é a vida, e ela vai fornecendo mais ferramentas, mais instrumentos. E nós nos encontramos nesse grande instrumento de crescimento que são as constelações familiares. Daí, a partir desse encontro, em tempos diferentes começamos, mas nos encontramos no ponto específico, foi nos dado a informação de criarmos o movimento à vida. E esse termo, que às vezes nos perguntam por que esse movimento à vida, porque as constelações nos mostram a cada dia que a vida é movimento, e esse movimento é em direção a algo maior, é em direção ao melhor. Embora estejamos ondulatórios na vida, momentos de contração, momentos de expansão, o objetivo da vida para nós é que a gente alcance o melhor de cada um e ela assim expanda, porque nós somos a vida dentro da vida. E as constelações familiares, através desse grande homem, Bert Hellinger, é um salto quântico no processo de transformação das pessoas. Como veio a psicanálise e todas as linhas de terapia, que Bert conheceu e estudou, ele vem de várias formações, ele pôde, mesmo que ele não compreendesse o que vinha com o chamado que ele recebeu, se entregar a essa nova forma
de ver. Aqueles que se entregam ao novo são pessoas de muita coragem, mas são pessoas muito centradas e estão no presente para dizer sim ao novo, porque o sucesso é algo muito fugaz. Bert criou as constelações a partir das suas observações. Não exatamente criou. Ele veio de outros movimentos e aí ele conseguiu colocar isso, sistematizar no que ele chama de constelações. Naquele momento que ele se entregou a esse movimento e foi guiado por ele, ele não tinha noção, como eu posso dizer, explicação para o que se dá. Mesmo sem entender e sem compreender como aquilo se dava, ele disse sim. Pouco depois, ou paralelo a isso, algumas explicações houveram. Então, apesar de parecer para algumas pessoas que é algo sem base ou mágico, ou vários termos que a gente ouve, hoje a gente sabe, através de pessoas estudiosas, como o próprio Rupert Sheldrake, o Graev e todo o pessoal da física quântica, que existe uma base, uma explicação para aqueles cognitivos e mentais para todo o trabalho que Bert desenvolveu. A partir disso que ele foi desenvolvendo, ele mesmo percebeu que o seu trabalho mudava. Então, Bert se entregou também à mudança. Por que estou falando isso? Porque no cotidiano é solicitado de nós que nos adaptemos, saltemos e vamos um passo à frente. A partir desse movimento, desse alinhamento que temos com toda essa percepção de Bert Hellinger, estamos alinhadas e percebemos que essa filosofia lá dentro da nossa vida, porque Bert compreendeu que não é só uma ferramenta, e sim uma filosofia. Eu vou repetir, não é só uma ferramenta terapêutica, é uma filosofia que podemos acrescentar à nossa vida e usar, talvez, como guia para as nossas escolhas e decisões, tornando a vida mais fluida. Por isso estamos aqui, com esse trabalho que dizemos ser a aplicabilidade desta filosofia, desta ferramenta na vida cotidiana. O que fala a palavra cotidiano? Ela fala do dia a dia, mas ela está falando do dia aquele agora, o presente. Não é de ontem, não é de hoje, é como eu vivo cada dia. É diferente da terminologia de Cronos, que é uma ideia de tempo, assim, de calendário. Esse é assim, é cada dia e a relação do ser humano com este dia e com todos que estão nele, neste dia, com ele. E é assim que Bert traz como é inserir na vida essa filosofia. E precisamos ressaltar, como o Rose já falou, que é uma ferramenta terapêutica. Não é um trabalho psicoterapêutico, mas é uma ferramenta de cura, é uma ferramenta terapêutica que está sustentada por uma filosofia, isso é o mais importante, que compreende a vida como uma teia energética de inúmeros vínculos, de infinitos vínculos, e todos nós estamos nessa vinculação energética, e, portanto, se há essa enorme teia vinculada, também existem dificuldades nesses vínculos, existem emaranhamentos nesses vínculos. E como é que a nossa atitude diante da vida vai alterar esses emaranhamentos ou vai dificultar esses emaranhamentos? Então, a vida, ela é relacional, energeticamente relacional. E, portanto, muitas vezes, Bert dizia que essa é uma ciência dos relacionamentos. Então, o tempo inteiro nós vamos estar atuando na nossa forma de nos relacionarmos com o outro e, consequentemente, com a vida. Que nessa filosofia é importante também ressaltar que quando eu olho o outro, quando a gente estuda psicanálise e outras linhas de psicoterapia, a gente encontra o núcleo, que sou eu, na relação com o outro, nesse binômio.
As constelações, por ter uma visão sistêmica, ela olha, atravessa esse outro e encontra tudo pelo qual ele se relaciona, com o qual ele se relaciona. E essas relações são atemporais, porque fala do que está lá atrás, antes de nós, do que está agora, e da influência que já estamos exercendo sobre os que vêm depois. Eu vou repetir, da influência que estamos exercendo sobre os que vêm depois, os que já chegaram e os que chegarão. E ela nos chama para essa responsabilidade. Qual é a qualidade que eu aplico à vida? Qual é a qualidade que eu apresento quando eu estou na vida? Porque isso é muito importante. Não só pelo que veio atrás, porque você pode até dizer, não sou responsável pelo que veio atrás, mas eu sou responsável pelo que virá à minha frente. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, mas tem toda a humanidade à frente. Se a minha atitude mudar, eu tenho o poder de colocar esta gota de mudança no todo, já que somos relacionados. Os microfones. Vou só fazer uma pequena explicação aqui, porque nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de exercícios ou movimentos sistêmicos. Muitas pessoas que estão aqui, que já foram das nossas turmas, são consteladores, fazem parte dos nossos grupos de constelação, compreendem isso, mas talvez alguém não. Qual é a diferença de um movimento sistêmico para uma constelação, ok? O movimento sistêmico, ele é um movimento que é breve, mais breve, mais curto do que uma constelação. Em geral, ele pode ser feito sozinho, individualmente, ele pode ser feito em duplas, em grupos pequenos, e que não precisa, não estará ali o constelador para... a palavra conduzir não é a palavra adequada, porque o constelador ele é conduzido, para que ele seja essa ponte do campo informacional com vocês. Então, por ser um movimento, ele pode ser feito pelas pessoas sem precisar que esse constelador esteja com você. Por isso, para a gente, é importante essa colocação, e cada um, no seu centro e na sua autorresponsabilidade, pode fazer um movimento sistêmico, desde que esteja absolutamente centrado e respeitoso com aquele campo, e assumindo a sua responsabilidade. Se aquele campo mostra uma informação mais densa, mais complexa, talvez seja a hora de eleger esse tema para uma constelação. Ok? Só para explicar. Nós podemos aplicar essa filosofia. Também dizia Bert Hellinger, uma filosofia que não pode ser aplicada não serve para nada. Então, isso é uma filosofia aplicada. Isso é uma forma de olhar para a vida, é uma maneira de atuar na vida. Não existe protocolos. Quando a gente diz a aplicabilidade das constelações no cotidiano, não significa que nós temos um manual, nós temos um protocolo de como a gente deve agir. Mas existem situações que são comuns a todos e nós podemos utilizar indistintamente. Então, é no que existe, não são nas nossas diferenças que o nosso trabalho hoje vai atuar. É naquilo que existe de comum em nós. E todos nós aqui temos a nossa individualidade e temos aquilo que é comum a todos. A nossa individualidade é a nossa forma de se apresentar na vida. Não é? Por exemplo, alguém pergunta: quem sou eu? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou pai, eu sou médico, eu sou psicólogo. Isso é parte da minha identidade. Essa minha individualidade me identifica no sentido de me fazer pertencer, mas isso é transitório. Cada um aqui é de uma forma distinta. Portanto, cada um de nós temos uma individualidade, mas todos nós aqui temos algo em comum. E o que é em comum? É a nossa humanidade. É a nossa conexão. É o que nós chamamos de o nosso ser essencial, que apesar de ter a sua individualidade,
interfere na individualidade do outro, e essas individualidades interferem num grande coletivo, e o coletivo interfere em nós. Então, é um trabalho de profunda conexão, respeitando a individualidade, ou como queiramos chamar, a identidade de cada um, mas atuando naquilo que é mais essencial, naquilo que é comum a todos. Ok? Então, por isso que a gente pode utilizar alguns movimentos sistêmicos, alguma prática para poder ajudar a todos indistintamente. Até porque tudo parte como referência, apesar de ser um trabalho, uma ciência das relações e ter um campo muito expandido, com infinitas conexões, mas tudo parte de um lugar chamado eu. Não é o outro que é a referência na minha vida. A referência na minha vida é o meu eu. Ok? Então, a gente vai iniciar olhando um pouco para esse eu. E nós não temos apenas um único eu. Nós temos um eu que é esse eu real. É esse eu que pôde se construir. É esse eu que tem a idade de nascimento sua. É esse eu que foi se ajustando. É o eu possível. Esse é o lugar do seu eu. É o eu possível. É o eu, como os jargões hoje dizem, é a nossa melhor versão. É o eu do presente. E é o eu que age. Então, existe esse eu. Mas nós temos o tempo inteiro o anseio e a tendência a olhar para um outro eu e ter ele como referência, que é o que nós chamamos de eu idealizado. É um eu ideal, que é apenas uma imagem, que faz parte apenas de um grupo de desejos nossos ou de uma expectativa que o outro teve sobre mim, né? Então, o eu idealizado é aquele eu que ele é irreal, ele é inalcançável, mas a gente imagina, mas se eu fosse assim, mas se eu tivesse 10 quilos a menos, ou se eu tivesse estudado mais, ou se eu não tivesse tido filhos, ou se eu tivesse tido essa oportunidade. Então, é o tempo inteiro a gente olhando para algo que é ideal, que é só uma imagem, mas é absolutamente irreal. E tem um outro eu que é comum a todos nós, que é o eu essencial. E o que é esse eu essencial? Esse eu essencial, ele é o que é para ser. É um eu que, ao mesmo tempo que é uma parte, é todo. Ao mesmo tempo que é partícula, é onda. É um eu ampliado. Nós podemos dizer que é um eu de infinitas possibilidades, que alguns chamam eu essencial, outros chamam eu superior e tem outras denominações, até aqueles que dizem que é a nossa centelha divina. Mas verdadeiramente todos temos esse eu essencial, e isso não é um ideal nem uma imaginação dos sonhadores. Isso é constatação científica, né? Isso está provado nos laboratórios o que é esse eu essencial, né? Que lugar é esse vibracional dentro de nós, no núcleo da nossa célula, que tem infinitas possibilidades. Então, não só os grandes gurus, como a física quântica, como a neurociência, reconhece a existência desse eu essencial. Nós vamos tentar ficar mais em conexão com esse eu essencial para poder utilizar essas ferramentas das constelações no nosso cotidiano. Então, eu vou iniciar com vocês pedindo para que a gente faça um breve exercício. Esse breve exercício ajuda aqueles experts em constelação, como ajuda também aqueles que estão participando pela primeira vez. Eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé. Apenas fiquem de pé
e acompanhem um pouco o meu movimento para que vocês vejam a minha informação. O lugar onde eu estou de pé é o meu eu real, ok? Aqui é o lugar do meu eu real. Na minha frente, à esquerda, eu coloco o meu eu ideal, aquele eu maravilhoso que, vez por outra, eu imagino para mim. O eu quase que perfeito. E na minha frente, à direita, eu dou o lugar para o meu eu essencial. Ok? Então, vocês estarão basicamente com essas marcações. Não precisam nem marcar, mas tem ideia no chão. Aqui é o meu eu real. Na minha frente, à esquerda, tem o meu eu ideal. E na minha frente, à direita, tem o meu eu essencial. Só complementando, para aquelas pessoas que nunca fizeram um exercício, talvez estejam, como assim? Você vai encontrar no seu espaço aí um espaço, você delimita, que pode ser inclusive a pedra Do seu piso. piso. Esse lugar aqui sou eu assim. Aquele lugar aqui sou eu desse jeito e aqui sou eu. Você vai instalar esses campos energéticos com os quais você vai se conectar. Isso é campo energético. Então, fique no seu eu real. De pé. E antes de tudo, procure respirar e centrar. Ficar no lugar mais esvaziado possível, para que não entre com o seu pensamento nem julgamento. Tira tudo. Vamos lá. Fique como for possível. Afinal de contas, você está no seu eu possível. Sinta esse lugar. Isso é o que eu pude construir até então. Comece validando o seu eu possível, o seu eu real. Olhe para a sua frente à esquerda e veja o lugar do eu idealizado. O seu eu ideal. Muitas vezes no dia você chama ele, poxa, mas se eu tivesse pensado, se eu tivesse feito diferente, isso é o ideal, mas eu não fiz. Olhe para esse eu idealizado e imagine que você pode ter um diálogo com ele. A sugestão é que todos vocês que estão com os microfones fechados possam falar em voz alta e sentindo o que vocês estão falando. Olhe para o seu eu idealizado e diga: você é apenas uma imagem. Você é apenas uma imagem. Sinta como é dizer isso, deixa reverberar dentro de você na direção do seu eu idealizado. Você é apenas uma imagem. Agora diga: buscar você é dizer não ao meu eu real. Veja como você se sente diante desse eu idealizado, respeite ele, mas com essa consciência de você é apenas uma imagem e é inalcançável. E quando eu busco você, eu estou dizendo não ao meu eu real. Olhe agora para a direita, para o seu eu essencial. Veja que ele deve ser diferente do eu idealizado. E diga na direção dele: eu preciso olhar mais na sua direção. Às vezes a gente nem sabe que esse eu existe. Então, como é com essa constatação dizer: eu preciso olhar mais na sua direção? E complete: em você eu encontro as minhas infinitas possibilidades. Se sinta nessa conexão entre você, o seu eu real, e o seu eu essencial. E nessa conexão breve,
É assim, é com essa sensação, sem buscar nada especial. Diga na direção desse ser essencial. Eu sou o melhor de mim, com infinitas possibilidades. Eu sou o melhor que eu pude construir. E olhando para o eu essencial, reafirme, com infinitas possibilidades. Com essa conexão entre o seu eu possível e o seu eu essencial, volte para a sua cadeira, com esse mesmo centramento, nessa mesma posição, volte para a sua cadeira, sente na sua cadeira. Sinta que você pode ser o seu eu real, o que é possível, mas que há um eu muito mais expandido, que é o seu eu essencial, e nele você encontra as infinitas possibilidades. E apropriado desse lugar do seu eu, vamos imaginar você centro dos pontos cardeais. Imagine atrás de você. Atrás de mim tem uma grande força. E essa força penetra em mim como num vórtice. Atrás de mim está o passado. Atrás de mim estão os meus ancestrais. Atrás de mim está toda a minha história. Então, eu recebo a vida, eu recebi as informações, eu recebi tudo através das minhas costas, através desses que estão atrás de mim. Então, situe as suas costas como lugar de recebimento. Eu recebi dos grandes a vida em mim. Se sinta nesse lugar e imagine agora que diante de você, atrás estão os grandes, diante de você estão os pequenos, diante de mim está o novo, diante de mim estão os filhos, diante de mim está a vida nova. Então, eu recebo e por ter recebido, eu agora dou a vida. Então, a frente do meu corpo representa a entrega, representa a doação. Eu recebo por trás, eu entrego pela frente. A minha esquerda, no leste ou no oeste, mas a minha esquerda, existem questões que eu preciso soltar. Questões que não cabem mais hoje. Eu preciso soltar uma crença antiga, uma ideia que era dos meus pais, eu preciso soltar aquilo que me machuca, eu preciso me liberar dos meus pesos. O lado esquerdo é o lado de liberar. Mas tem também o lado direito. O lado direito é o lado onde eu incluo. O lado direito é o lugar onde eu trago coisas novas, onde eu incluo pessoas que um dia foram excluídas da minha vida ou da minha história. Do lado direito, eu incluo. É importante todos vocês, nesse momento, se sentirem nesse centro. Eu, contudo, recebendo do que vem atrás, entregando para a vida a partir de mim, porque eu recebi, então eu dou, eu entrego. Eu libero o que eu não preciso mais e eu incluo aquilo que eu preciso que faça parte da minha vida. E essa é uma referência que nós precisamos ter. Muitas vezes a gente tem uma pequena dor e o diagnóstico é uma bucite no braço esquerdo. E emocionalmente, a gente, quando vai olhar, e psiquicamente e energeticamente, a gente está precisando liberar uma dor que é do passado. E por aí se vai. Então, fiquem nos seus lugares, se apropriem desse eu e se sintam nesses quadrantes de eu recebo, por isso eu tenho, portanto eu dou.
eu solto o que eu não preciso e eu trago para mim, eu incluo aquilo que está excluído e que é importante. Respirem profundo, isso é um primeiro movimento, e desse lugar vocês podem estar mais centrados e mais abertos para receber, para de fato receber da vida. Vamos imaginar que a vida, a gente vai definir um tempo como se fosse um dia. De manhã cedo eu nasço e recebo a vida e recebo todas as coisas. Ao meio-dia e na parte da tarde eu já cresci, então eu troco com os meus iguais. E à noite é o lugar dos grandes, dos sábios, eu entrego. Então, a vida é um contínuo movimento entre receber, se apropriar, entregar para produzir mais vida e tá liberando o que eu não preciso e trazendo para mim o que é necessário. Quando Yara fala desse movimento de manhã, tarde, noite, em nós, no nosso dia a dia, esse ciclo se apresenta. Então, nós temos um ciclo que é um ciclo, digamos assim, curto. Em cada momento do nosso dia, vários dos nossos movimentos estão ligados a esse receber, a esse dar, a esse soltar. No movimento de ser criança, de ser adulto, de ser mais velho, idoso, de ser aquele que recebe, que está no caminho do aprendizado, e aquele que troca, e aquele que já tem uma sabedoria e pode entregar. Isso vai do mínimo momento do dia até o dia inteiro e um ciclo de vida, como nós fizemos essa comparação. Quando falamos do cotidiano, a gente pensou nesse movimento de manhã, tarde e noite, porque é assim que vivemos, né? Cada dia dessa forma. Nesse primeiro momento que nós vamos trabalhar esse amanhecer, esse começo do dia, onde eu vou estar aberto ou não para receber o que vem, eu quero falar um pouco das relações, né? Eu vou me encontrar, eu vou me relacionar com a primeira pessoa que eu vou ver, quando eu acordo, talvez o parceiro, talvez os filhos, no meu trabalho. E todas as marcas que eu tenho vão aparecer nesses relacionamentos. Os encontros, as relações, elas estão aí para que a gente tenha a oportunidade de reconhecer esse eu essencial em nós a cada vez, para que a gente também possa reconhecer esse ego, essa estrutura, esse eu idealizado, para que a gente se revisite, para que a gente se reorganize na nossa essência, no nosso essencial. O outro está aí com esse objetivo. Então, do outro se trata de nós, ok? E o que marca a minha maneira de estar na relação com o outro é a partir desse primeiro vínculo, desse primeiro relacionar-se, que diz respeito à nossa relação com os nossos pais. É na nossa infância que a gente, desde a gestação, que a gente trava o vínculo determinante, em geral, do modo que eu vou estar na vida em relação ao outro. Se eu confio, se eu entrego, se eu desconfio, se eu julgo, se eu condeno, se eu deixo o outro na responsabilidade de tudo que me acontece, se eu tomo o outro como referência, tudo está muito conectado com essas duas figuras, essas duas individualidades, que para nós é uma unidade. Quando criança, toda criança ela tem muitas necessidades. Ela vem aberta, ela vem num estado que podemos dizer com tônus, do mesmo jeito que o tônus muscular da criança se está estruturando, o tônus psíquico também. E é nesse momento que ela precisa de um olhar. A criança tem necessidades. E os pais, os adultos nesse momento, estão, na verdade, tentando também
compensar as suas próprias necessidades, na sua humanidade. Eles estão em busca de compensar as suas próprias necessidades. Então, para aquela criança, muitas vezes ela não é vista por esse adulto, não é vista na sua essência e na sua necessidade para aqueles adultos que estão ali, determinados e estabelecidos como os nossos maiores cuidadores. Essas necessidades que essa criança apresenta vai levar a construções de espaços que abrem as conexões com outros já na falta, muitas vezes. E aqui, nesse amanhecer, para que eu possa tomar o outro, tomar a vida e tomar tudo que vem para mim, é muito importante que essa minha relação com o pai, com meu pai, com a minha mãe, seja olhada na maior expansão da cura, do desejo de curar, do desejo de alinhar, para que eu esteja bem para a vida. Esses primeiros exercícios que Yara trouxe são exercícios para o dia a dia que vocês podem fazer, mas um exercício que precisamos fazer com regularidade é estar diante dessa unidade, que são essas duas individualidades, para que tenhamos a oportunidade de tomá-los. Tomar os pais significa tomar a vida, tomar tudo o que é possível para você. É dizer sim e aceitar o que a vida oferece. É tomar esse eu essencial que Yara trabalhou. E é tomar a possibilidade de expandir. Diminuir as polaridades e poder enxergar o outro exatamente como ele é. Então, muitos de nós aqui já fizemos esse exercício que eu vou propor, e todos que trabalham nas constelações exercitam isso, mas a gente entende que a cada vez que fazemos, algo novo surge. De novo, nós vamos pedir para vocês se movimentarem. Eu vou pedir que vocês fiquem de novo de pé, por favor. Depois a gente abre, talvez, para uma troca, uma pergunta. Nós vamos ficar... Escolha realmente um espaço que vocês não precisem, possam se mover um pouco, né? Ok, se não der, mas se tiver espaço, pode ir, mesmo que vocês fiquem fora da tela por um período, não tem problema. Repetindo esse movimento dos espaços, seu e do outro, nós vamos ficar de pé e imaginar que à nossa frente está os nossos pais, pai e mãe, juntos como uma unidade. O que eu vou pedir a vocês é que percebam o seu corpo e as suas sensações ao olhar essas duas pessoas das quais você originou. Veja como vocês se sentem olhando os seus pais. Observem a posição que seus pais estão para vocês. Quem está à direita, quem está à esquerda. Observe como é você olhar para um e para o outro. Observe como o seu corpo fica nesse movimento. Idealmente, o trabalho seria mais, podemos dizer assim, mais expandido se vocês conseguirem realizá-los de olhos abertos. Se não for possível, ok. Eu vou também pedir que vocês observem o tamanho. Quando eu falo de tamanho, não é lembrar da estatura do seu pai e da estatura da sua mãe. Quando você olha para eles, você os vê grandes, maiores, você os vê do seu tamanho, como se estivesse na linha dos seus olhos, ou você olha de cima para baixo, como se eles fossem bem pequenininhos. Qual é a percepção dessa posição e desse lugar do seu pai? Peço que não julgue, apenas aceite assim. Nossa, eu vejo meu pai assim, minha mãe assim. Sim, assim tá isso. Concorde com o que você está vendo. Concordar significa liberar espaço
para um diálogo. Observe que entre vocês, você e eles, existiam aí no centro, no meio, as suas expectativas. Olhe para elas. Gostaria que meu pai e minha mãe olhassem para mim. Gostaria que meus pais fizessem isso. Suas expectativas. Também olhe para elas. Entre você e seus pais, as suas expectativas. Experimente olhá-las e acolhê-las. Ok, foi assim. Precisei disso. Foi importante para mim. Foi desse jeito. Olhando para você, para os seus pais e suas expectativas, perceba o seu corpo e o que acontece com ele. Ele é puxado, ele fica estável, alguma parte incomoda, tudo o que surgir e você vai percebendo com muito cuidado, você vai incluindo, você vai integrando e dizendo sim a cada uma dessas consequências e condições que surgem no seu trabalho. Sim, faltou, mas também recebi. Foi assim, foi exatamente assim. E acolha isso, respire isso. Mas agora, vocês são pessoas adultas, crescidas. E eu os convido a olhar os seus pais como humanos. Olhar que atrás deles estiveram expectativas e faltas também. Imagine que atrás dos seus pais estão os pais deles. E entre um e outro, as expectativas. A humanidade. Os seus pais são humanos. E eu os convido a dizer a eles: pais, meus pais, queridos pais, papai, mamãe, como você costuma chamá-los. Eu os tomo na sua humanidade. Vocês vieram primeiro e me deram a vida. Apesar das suas expectativas e faltas. Vocês me deram exatamente o necessário. Experimente dizer a seus pais, queridos pais, eu recebi o suficiente. E me abro para me conectar com este suficiente. E me abro para reconhecer este suficiente. Observem como vocês se sentem quando assim vocês falam. Observe como ficaram seus pais, o tamanho, se mudaram a posição, se houve alguma modificação no seu corpo. Como fica a sua respiração quando você diz: eu digo sim a vocês, queridos pais, exatamente como são. Se não puder dizer a palavra, mude a palavra. Eu reconheço, eu vejo vocês exatamente como são. É muito importante que vocês tenham consciência de vocês, de até onde vocês podem ir. E tá tudo certo.
Como diz Bert Hellinger, está tudo certo, nada precisa ser mudado. Respirem bem, lenta e profundamente, com consciência desse campo que se formou entre vocês e seus pais, do que pode ser transformado e do que não pode também. E à medida que vocês vão fazendo essa conexão, eu vou pedir que imaginem que esses pais que são a representação deste homem e desta mulher, que se tornam unidade aí à sua frente, vá modificando e se transforme na própria vida. Na vida, à sua frente está a vida. Como está você diante da vida? Porque a disponibilidade de receber dela, de estar para ela e estar na conexão com ela, é equivalente ao tanto que você se disponibiliza a tomar os seus pais. Não se cobre, apenas observe à sua frente a vida. Vocês podem dizer, eu digo sim à vida, exatamente como ela se apresenta. E me abro para receber dela o necessário para o meu eu essencial. E veja como fica você ao dizer isso, se há alguma mudança. Perceba as pernas, a respiração, as costas, a sua estrutura. Como é a vida à sua frente e como você está diante dela. Cada movimento é individual, é peculiar, é singular. E tudo está certo, nada errado. Como eu estou entregue ou em conexão com a vida, é uma informação importante para vocês, para que você possa cada vez exercitar, tomar os seus pais e poder assim tomar a vida e tudo que tem nela. E à medida que você está olhando para a vida, imagine que ela vai se transformar no dia que começa hoje. Estamos no amanhecer e todo o dia que virá. Esse é um exercício ótimo para quando você levanta da cama. Olhar a vida e a vida em seguida lhe mostrar o dia. Este é o dia. Este é o dia que eu vou viver. Imagine que à sua frente a vida lhe apresenta o dia de hoje, no seu amanhecer. Experimente olhar para ele. E como é você entrar nele? Retirando as expectativas, acolhendo as expectativas e dizendo, ok, sim, dia. Eu me abro para receber o que vier de você. Seja como for e o que for. Eu me abro para você com tudo. E tomo tudo como uma forma de viver em crescimento. E me abro para você com tudo, como uma forma de viver em crescimento. Observem-se com essa fala, respirem, liberem-se desse campo e aos poucos podem voltar aos seus lugares. Sentem-se, deem um tempo, procurem não racionalizar, apenas sentir.
como está meu corpo, como eu vibro nesse momento, sem querer compreender muitas coisas, apenas podendo estar com você, dentro do possível, mas conectado com o seu eu de infinitas possibilidades. Talvez a essa altura, nós temos quase certeza disso, porque está chegando, chegue no chat, através do chat, algumas perguntas. Quem sentir necessidade de fazer alguma pergunta nesse momento, de questionar algo, vocês podem escrever no chat que Fernanda vai encaminhar para nós uma dessas perguntas. Pode ser que façam 30 perguntas. Fernanda vai encaminhar para nós uma dessas perguntas e nós vamos responder. Então, Partir do centro, Fernanda. E Fernanda vai fazer uma escolha a partir da necessidade de todos. E isso não é o que ela sabe racionalmente, é o que chega para ela de informação. Então, quem precisar de fazer alguma pergunta, em vez de levantar a mão e fazer a pergunta, escreve aí no chat que Fernanda vai encaminhar para nós e nós vamos responder a essa pergunta de vocês enquanto algo se processa dentro de você. Isso é um pequeno tempo necessário para a gente ir um pouquinho mais além. Alguma dúvida? Alguma necessidade? Uma tomada de consciência que possa trazer uma boa informação para esse grupo. Se estamos juntos todos, é porque esse vínculo é necessário agora. Se não há nenhuma pergunta nesse momento. Sim. Estão chegando algumas perguntas. Fernanda, você pode escolher uma das perguntas e mandar para nós. Ou falar, Pode mandar pelo Movimento à Vida. Vou falar, tá? Tá Quando ok. surge a sensação de que a vida não está aberta. A vida está em nós. A vida nós recebemos. Mesmo que a gente julgue ou acredite que algumas coisas faltaram, mas se nós estamos na vida, é certamente porque o que chegou foi o suficiente, foi o necessário. Eu posso ter desejado mais, mas o que eu recebi foi o essencial e me mantém viva até hoje. O que é que acontece? Que nós ficamos com a sensação de que a vida está fechada para nós, quando nós não temos ainda a condição de reconhecermos que o que nós recebemos foi o maior e foi o suficiente, apesar de todas as faltas.
A vida se abre exatamente quando eu reconheço que das minhas costas chegou para mim, não foi pouco não, chegou muito. Chegou sacrifícios dos meus tataravós, chegaram dores dos meus avós, chegaram conquistas enormes de parentes aderentes dos nossos ancestrais. Por mais que tenha sido difícil e por mais que o preço tenha sido alto, a vida chegou até a mim. E se chegou até a mim, tenha certeza que antes de vocês foi muito mais difícil antes de nós. Quando eu reconheço que a vida chegou, eu estou reconhecendo que eu tenho. E se eu tenho, sabe o que é que acontece? Eu me abro para entregar. Eu me abro para dar. E à medida que eu tenho essa atitude de entregar para a vida, de dar, aí sim, aí a vida se move e o universo me devolve em abundâncias. A vida se abre a partir do meu reconhecimento de que eu recebi o suficiente e o necessário, portanto, eu tenho, e se eu tenho, é justo, é direito, fica ok de eu entregar para a vida e construir mais vida. É assim que a gente sente que nós estamos abertos para a vida e a vida abertos para nós. E aí, quem perguntou pode perguntar, sim, e como é que eu faço isso, né? Não é fácil, não é mesmo fácil. É exatamente esse caminho que vai nos levar para o melhor e para o maior em nós. E isso exige uma adultez, exige um estado adulto. O colapso, a contração, o peso nos braços, os sintomas que surgem, eles são grandes portais para encontrarmos esse lugar. Tudo o que vem pesando, dificultando, causando em nós desconforto, é exatamente a oportunidade que a vida é um fluxo, ela está aberta, ela está em movimento. Quem sente que está com menos ou com mais somos nós, por conta da nossa história e as nossas dificuldades. Então, quando eu faço um exercício desse e algo dessa natureza aparece, é uma bênção, porque eu tenho que olhar o que eu preciso soltar ou incluir individualmente, como aquela pessoa que está exercitando, para que a gente alcance esse lugar. Então, eu vou olhar para isso, eu posso olhar para esse peso, eu posso olhar para essa janela, essa porta fechada. Eu posso, inicialmente, para qualquer trabalho que temos que fazer, a gente precisa assentir, aceitar, incluir o que está nos desconfortando. A questão é que, em geral, a gente quer se livrar do que está nos desconfortando e nos sentirmos plenos o tempo todo. Nós, seres humanos, somos gerúndio, estamos em construção, estamos indo, construindo, transformando, curando. Nós não somos seres prontos. Então, o conflito e a dificuldade surgem para que abra para você esse espaço. E agora, olha, eu estou vendo que a vida está fechada. O que eu posso fazer com isso? Primeiro eu digo, ok, eu me percebo com a vida fechada. Trata-se de mim, não da vida. Não é a vida que está fechada para mim. Eu que a percebo fechada. Então, por quê? E como eu posso olhar para isso? Isso é um trabalho individual. É uma chamada para um trabalho individual. E isso é muito bom. Porque coletivamente, o que é comum a todos é que todos nós recebemos Exatamente. o essencial, o necessário, e, portanto, podemos entregar. Ok? Mas a vida se desenvolve, se desenrola, nós saímos daquelas faltas infantis, nós criamos mais musculatura, né, para estar mais apropriado, musculatura física, musculatura psíquica, musculatura neurológica, musculatura emocional, e como nós recebemos, nós nos tornamos aptos a entregar. Se a vida é sistêmica,
os sistemas precisam de equilíbrio. Se eu recebi, eu preciso entregar. Então, a tarde da nossa vida é um lugar adulto, não é mais o lugar pequeno da criança que só recebe e recebeu a vida inicialmente passivamente e depois continuou recebendo. Mas a tarde da vida é uma adultez, onde você já reconhece que tem, e para equilibrar o que eu recebi, eu preciso entregar, eu preciso trocar. Então, o adulto, ele troca. E o ideal é que essas trocas nossas sejam trocas entre iguais, trocas equilibradas. E aí, sentadinhos mesmo, vocês vão fazer um pequeno movimento, também um outro movimento sistêmico. Agora, já ao meio-dia, como adultos, com pessoas com um pouco mais de potência, reconhecendo que receberam, coloquem, as mulheres, coloquem do seu lado direito um companheiro ou uma companheira. Os homens coloquem do seu lado esquerdo um companheiro ou uma companheira. Aqueles que no momento não têm um companheiro ou uma companheira, podem colocar o companheiro que você teve. Ou aqueles que nunca tiveram companheiro, podem deixar esse lugar vazio, mas sendo o lugar do companheiro e da companheira. Os parceiros, os companheiros, são os nossos iguais. Dos grandes nós recebemos. Dos iguais, a gente troca. Então, eu tanto troco aqui como eu troco aqui. Aqui é um trabalho de iguais. Sinta o seu companheiro ou sua companheira ao seu lado. Se centre mais uma vez, ou a ausência desse companheiro também ao seu lado. E reconheça que entre você e essa parceria, você reconhece de imediato as diferenças. Eu sou uma pessoa, a minha parceria é uma outra pessoa. Reconheça, mesmo sem olhar, que existe um ser ao seu lado, que é o seu par, ou que foi o seu par, ou que poderia vir a ser o seu par, e que é diferente de você. Olhe para esse seu par e se pergunte: eu o vejo, eu a vejo do mesmo tamanho que eu? Ou nessa relação, eu fico menor do que ele ou ela? Ou maior do que ele ou ela? E na medida do possível, se essa pessoa está ao meu lado, ela tem o mesmo tamanho meu. E aqui nós não estamos falando em tamanho físico, em tamanho em relação à humanidade do outro. Ela é um igual. Iguale o seu par ao seu lado. Reconheça as suas diferenças e as diferenças deles. Veja que, além dele, ele está vinculado a muitas histórias que fazem parte da família dele, enquanto que eu estou vinculado às inúmeras histórias que fazem parte da minha família. Olhe para essa parceria, para o seu par, e com consciência, diga para eles: às vezes, eu gostaria que você fosse diferente. Mas você é o que pode ser.
Tomem consciência disso. Quantas vezes eu desejo, eu desejei que o outro fosse diferente, ou para ocupar esse lugar, precisaria ser especial. Mas eu não estou olhando para um parceiro ideal, para um par ideal. Eu estou olhando para o meu par real, ou que foi no passado, ou esse lugar vazio. Às vezes, eu gostaria que você fosse diferente, mas você é o que pode ser. E mesmo que não seja assim, se abra para a possibilidade de dizer para esse par em voz alta: eu dou o que tenho e recebo o que você puder me dar. Sinta como é que fica essa parceria. E se imagine que, para além da parceria com o seu companheiro, com a sua companheira, ao longo do meu dia, eu tenho inúmeras parcerias. E como é que eu estou exercitando essa lei natural que nós chamamos da lei do equilíbrio, a lei das trocas justas? Até que ponto no meu dia a dia eu estou dando o que eu posso dar, ou eu estou dando excessivamente para ser amada ou para ser aceita? Eu estou dando o que eu posso dar, e até que ponto eu estou recebendo o que o outro pode me dar? Eu estou aberta para receber do outro? Como anda no meu dia a dia esse exercício de equilibrar o dar e o receber? Até que ponto eu estou entregando pouco para o meu cliente e estou recebendo dinheiro demais? Até que ponto eu dou demais a minha parceria e sinto que não recebo nada? Como eu posso ter uma relação mais equilibrada na minha vida? Eu dou o que eu posso dar e recebo o que o outro tem e pode me dar. Respire profundo. E se abra para essa possibilidade de eu me abro para exercitar a lei do equilíbrio entre eu e meu par, ou entre eu e os meus iguais, entre eu e meus colegas, entre eu e meus irmãos, ao longo do meu dia de adulta, de adulto que sou. Inspirem, deixe, solte esse exercício. A gente costuma dizer que a gente acaba de fazer algo, aquilo já não é mais presente, já é passado. Soltem, experimente apenas que fique o efeito vibrando dentro de vocês, reverberando. Não se agarrem ao primeiro exercício, nem ao segundo exercício, nem ao terceiro exercício. Esses movimentos sistêmicos, todos nós poderemos fazer como for possível para cada um de nós. Mas, nesse momento, se eu acabei de fazer, eu solto. Eu boto ele do lado esquerdo e libero. E me abro para incluir outra coisa nova que está por vir na minha vida. Um pequeno intervalo para uma próxima pergunta, se for necessário. Se alguém tiver muita necessidade de perguntar, perguntem, porque muitas vezes uma pergunta pode ser interessante para muitas pessoas. A filosofia, enquanto vocês pensam e elaboram a pergunta, eu acho importante reforçar aqui, né? A filosofia das constelações familiares
Elas ela traz para a gente quatro forças que muitos de vocês já conhecem, que são muito fáceis de compreender na cognição, mas não tão fáceis de exercer e exercitar no nosso dia a dia. As parcerias são o maior palco de possibilidades, o maior lugar, o lugar mais importante e mais potente para que eu tenha a oportunidade de me transformar, de me tornar melhor, de revisitar, de liberar, de incluir, de fazer aquele exercício anterior que Yara trouxe, né? Quando eu estou diante de alguma coisa que me desconforta, não se trata do outro, se trata de mim. E eu realmente sou repetitiva nisso, porque a tendência nossa é fazer como a gente faz com os nossos pais, entregar àqueles a responsabilidade sobre as nossas expectativas. Quando eu era criança, eu precisava do cuidado. Mas no meu lugar de adulto, não tem como, não é possível exigir que o outro me dê algo que ele às vezes nem sabe do que se trata. Dentro dessas quatro forças está o assentimento, o pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia. Todas essas quatro forças precisariam estar em harmonia nas nossas relações. Quando eu falo de casal, de relação, é muito importante que eu lembre que as pessoas que vieram antes desse meu parceiro, dessa minha parceira, têm uma precedência, precisam ser respeitadas e olhadas com esse lugar de respeito, e não como pessoas que eu estou como eu posso dizer, como meus rivais, como ex-parceiros, como os pais dessas pessoas. Isso é respeitar a hierarquia. Quando eu incluo o meu parceiro com tudo que ele tem, e digo sim a tudo que ele tem, isso é inclusão. Eu não partilho, eu não reparto ele em pedaços. Eu gosto do sorriso, mas não gosto da voz. Né? Eu não reparto, eu integro. Isso é incluir. E quando eu respeito Quando a gente faz isso, qual é o tamanho? É eu me sentir maior e sentir que ele é menor. E às vezes nós temos um ato de dizer, vou ajudar, vou cuidar, vou fazer. E isso é de uma extrema arrogância. Porque eu não reconheço o outro na força dele, na potência dele, e me sinto melhor que ele. Então a gente sai desse lugar de bonzinho aí um pouco, dizendo, eu faço muito pelo meu parceiro, eu faço muito pela minha parceira, eu dou tudo. E talvez você esteja colocando esse parceiro, essa parceira num lugar muito pequeno, menor do que ele é e ela é. Então, o equilíbrio entre dar e receber é um lugar de extremo respeito. Não é fácil para a gente, tá? Por causa das nossas buscas infantis. Mas já estamos na tarde e estamos adultos. E a gente pode ouvir certas coisas para se alinhar nessa capacidade, né, que temos. Vamos Alguma pergunta, não? Tem bastante, estou vendo ali. Tem algum especial que você escolhe para nos informar? É, Quando nas relações alguém próximo tem muito mais necessidade de receber, como agir quando sentimos que sempre estamos dando mais e que existe a necessidade de equilíbrio? Responda. Como eu falei, a relação de casal é um grande palco de transformação. Então, se Maria encontra João, ou se Maria encontra Joana, não importa. É porque forças. Primeiro, que nenhum encontro e nenhum apaixonamento é porque você escolheu. E sim porque todo o seu sistema precisa que você viva essa experiência. Olhar para esse parceiro e transformar em você o que precisa ser transformado.
ao mesmo tempo que esse parceiro com você pode se transformar. Eu não curo o outro, mas a minha presença e a dele em mim favorece a minha cura e a dele e ele com a cura dele. Então, quando eu encontro alguém que está nessa necessidade, a gente vai ter que olhar cada individualidade no seu sistema. Isso pode ser uma necessidade, às vezes, dentro do casal e da relação. Um está vivendo uma situação mais difícil. Digamos, eu estou com meu marido muito doente. Então, neste momento, eu preciso dedicar uma energia maior do que ele pode me dar. Numa situação real, concreta daquele momento. Quando este marido, que está recebendo neste momento, esse cuidado, pode lhe dizer, obrigada, eu sinto o que você está me dando, e o que eu posso te dar aqui é meu amor e o meu agradecimento. Naquele momento, essa troca pode ser absolutamente justa e correta e equiparada. Isso é uma necessidade real. A outra coisa é o outro estar no seu eterno vazio, porque faltou, porque está conectado com as suas faltas, e eu me disponibilizar para ocupar e preencher esse vazio. Isso aí fala do que está do superficial. Se eu estou dando demais e eu encontro alguém que está precisando receber muito, esse é o superficial, parece bonito. O que está no profundo? No profundo, talvez eu esteja precisando dar tanto para receber também. Pode ser que o inverso seja a realidade. Então, a relação de casal, ela tem nuances muito complexas daquele binômio. Se o outro está pedindo muito, é possível que ele esteja nesse lugar de criança. Mas se eu estou dando muito, é possível que eu esteja no lugar de criança também. Ou me sentindo muito maior do que ele. Então, a percepção disso já é uma forma de mudar. Estou percebendo que eu estou num lugar de doação maior. Como eu posso mudar isso? Primeiro, reconhecer essa pessoa do seu lado igual. Porque a possibilidade dele se reconectar com a sua força é maior quando eu olho ele na sua força. E reconhecer que para quê e por que eu estou dando. Eu vou trabalhar essa minha disponibilidade interna. Ok? É claro que há uma individualidade e não sabemos de que se trata, mas a primeira porção da história é olhar isso e tentar equiparar. Quando Yara pede, olha para o seu parceiro e vê maior, vê igual, tente colocá-lo no igual, significa incluir que ele tem uma história que trouxe ele até ali. Então ele tem. Ele tem sempre algo a dar. E esse algo a dar, a gente nem pode medir por parâmetros materiais. Ele me deu um carro, então eu tenho que dar um apartamento. Não é assim. A gente dá na medida do que pode dar e o outro poder devolver em troca com dignidade. Ok? Talvez tenha dado uma grande movimentada na cabeça de cada um, mas isso é muito bom. Rever os conceitos é sempre muito bom. E ainda tem todas as crenças que estamos arraigados, amarrados, que precisamos também olhar com muito cuidado. O que é crença e o que é realidade. Ok. Frente. É uma maratona, uma jornada para passarmos por várias fases da nossa vida, mas é muito mais para vocês abrirem a consciência para os seus questionamentos, para mudar a forma de olhar, talvez, ou não, que nós estamos aqui para isso, mas estamos para trazer para vocês o que a filosofia oferece. Quando eu estou numa situação X, difícil, complexa com alguém, isso me chama para fazer minhas revisões, tá? Então, a gente viveu aí, inicialmente, a nossa manhã com a relação com os nossos pais, depois essa tarde, que é o adulto. E isso gera em nós uma construção de um repertório de vida que nos dá um lugar de certa sabedoria. E temos, todos nós. Então, a gente chega à noite do ciclo da vida, que é o lugar onde eu estou maior, e tem aqueles que vêm depois de nós, né? A descendência.
Na filosofia, o que é dito é que o novo tem prioridade. A espécie nova, a geração nova, é que é mais importante para o sistema, mais importante para a vida, porque ela tem a possibilidade de trazer as mudanças. Para isso, essa geração, esse novo, ele também, quando vem, carrega um patrimônio, carrega uma história. Nós, adultos, nós desta geração, deste momento da nossa chegada, a nossa corporificação na Terra, temos alguém antes e, consequentemente, alguém depois. Somos esse elo. Eu aqui sou o elo entre tudo que aconteceu antes com este que está chegando agora. Os nossos filhos estão aqui para trazer a possibilidade das compensações e transformações, que pode estar linkada ao que consideramos o amor em expansão, ou seja, alinhado com uma cura, com uma compensação amorosa e cuidadosa da reconciliação, ou simplesmente estará esses filhos ou descendentes compensando igualmente, fazendo ou repetindo nossos padrões e dos que nos antecederam. Lembrando que eu falei no exercício da manhã, né, dos pais, que quando nós estamos nas nossas necessidades, os nossos pais também estão tentando compensar ou preencher seus vazios e suas necessidades. E às vezes não estão tão disponíveis para nós. E quando eu falo de disponibilidade, eu falo da disponibilidade energética, da disponibilidade de estar na entrega daquela conexão, daquele vínculo. Às vezes temos pais que fizeram tudo, banharam, vestiram, nutriram, e isso já é muito importante e suficiente. Mas às vezes aqueles pais mesmo assim estavam conectados com as suas necessidades. E as suas necessidades são esses vínculos anteriores, compensando antepassados, compensando feitos e eventos da história desses antepassados. Quando nós, crianças, chegamos, nós percebemos isso, porque isso não é uma comunicação cognitiva, isso é uma comunicação vibracional pelo nosso DNA. Chega ali a informação que meu pai e minha mãe estão vinculados àqueles ou aqueles mortos, que meu pai e minha mãe estão compensando aquela ou aquela desgraça que aconteceu no passado, que meu pai e minha mãe estão ali a serviço de repetir padrões conectados com a morte. E eu, como filho, que tenho a responsabilidade, o desejo de transformar, digo, ok, queridos pais, eu faço por vocês. Ok, queridos pais, eu farei como vocês. Ok, ancestralidade, eu pago por vocês, eu faço. E isso leva a uma sobrecarga nos nossos descendentes. E eles ficam com seus destinos congelados, dificultando essa expansão para a vida. Como adultos, nós somos responsáveis. Como adultos, nós temos esse lugar de liberar essas pessoas. Então, a noite é a hora de liberar, de soltar, de liberar o dia como foi, de liberar o passado. A hora que eu vou dormir, a hora que eu digo, olha, eu revisito o passado e mando, deixa ele ir. Então, eu preciso também liberar os meus filhos, os meus descendentes, e aqui fala de filhos, fala de sobrinhos, fala dos filhos dos amigos, dos pequenos, dos nossos alunos, das pessoas que a gente cuida de alguma maneira. Como eu posso liberar? Eu, adulta que sou, me responsabilizando com o que me pertence. Ok? Então, eu vou pedir que vocês façam um pequeno movimento, aí mesmo sentadas nas suas cadeiras. Vocês imaginem à sua frente os seus filhos, se vocês têm filhos. Se não têm filhos, seus sobrinhos. Aqueles filhos dos amigos que a gente adota com carinho, nossos alunos. Imagine essas pessoas à sua frente e observe como eles estão, como eles se apresentam para você.
E digo até para aqueles que estão gestando a ideia de gestar, estão desejando, estão planejando. Também imagine esse ser que virá. Olhe para eles e veja também se eles se colocam maiores ou menor do que vocês. Qual é a posição dessas crianças? Como elas as veem? E o primeiro movimento que vocês podem dizer para essas crianças e essas pessoas, não precisa ser criança, não, mesmo que seja adulto, mas numa geração posterior à sua. Eu sou o grande. Eu sou a grande. Eu vim antes. E você é o pequeno. Você veio depois. E você vai dizer para cada um dos seus filhos ou sobrinhos: querido filho, fulano, querida filha, você por você e eu por mim. Imagine e observe como fica essa energia do seu filho, da sua filha, dos seus sobrinhos, quando você pode dizer: você por você e eu por mim. Veja se há alguma mudança. Você por você e eu por mim. E nesse instante, eu vou pedir que vocês tragam a energia do pai ou da mãe, se é homem, desse filho, dessa filha, do seu lado. Seja o marido ou a esposa que foi, a energia desse pai, dessa energia masculina do seu lado, ou a energia dessa mãe, dessa energia feminina do seu lado. Se você está tratando com seus sobrinhos, coloque os dois, os pais dessas crianças. Perceba como você se sente quando chega ao seu lado esse parceiro ou parceira que foi a unidade dos seus filhos. Com a chegada dos pais dessas crianças. E você vai dizer para esse filho, essa filha, este é o pai certo para você. E cuide de olhar para essa pessoa que gerou esse filho com respeito. A mesma coisa os homens com as mães. Esta é a mãe certa para você. E cuide de olhar para esta mulher como a mãe dessa criança, sendo a pessoa certa para a existência desse ser, independente do que você sente como parceiro ou parceira. Como é respeitar o lugar do masculino ou respeitar o lugar do feminino e incluir na construção da relação com essa pessoa que é o seu filho ou seu sobrinho. Veja como você se sente e olhe como fica esta pessoa que está à sua frente. Se muda para ela. E juntos vocês podem dizer: você por você e nós por nós. Você por você e nós por nós. E vá tomando consciência de todas as sensações físicas que aparecem nesse seu movimento. Se é fácil dizer, se não é, se expande, se contrai, tudo isso é importante para você como singularidade. Ok.
é uma tarefa bastante importante. Liberar, soltar. Soltar um filho, soltar uma criança, soltar um novo e confiar, dizia Bert, dizer a um filho ou a um descendente, eu por mim e você por você, é um grande ato de amor. Quando dizemos isso aos nossos filhos, tiramos um grande peso no caminho deles, da responsabilidade de cuidar do que é nosso. Esse é um bom exercício para o dia a dia. Eventualmente, quando é necessário, nossos filhos, tudo que eles sentem, passam, está diretamente ligado com as questões do nosso sistema. Fala muito mais de nós, da nossa história, do nosso sistema, do que exatamente deles. A rebeldia, a irritabilidade. E às vezes a gente toma uma certa irritabilidade em relação ao modo dele ser, porque também a gente espera que ele seja de um jeito. Queria que esse filho fosse assim, gostaria que ele agisse dessa maneira. E aí a gente se reporta um pouco para aquela tendência que nós temos de buscar em nós um eu idealizado. Mas tanto nós, como nossos pais, como nossos filhos, são humanos. Enquanto humanos, somos o que podemos ser. Somos imperfeitos. E independente de perfeitos ou imperfeitos, a filosofia das constelações trouxe algo muito importante. Esse olhar em relação à vida, essa atitude em direção à vida, está um pouco além do bem e do mal. Né? O julgamento moral, o nível de moralidade que define isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, que separa, que divide, que exclui. Bert fez exatamente o contrário. Vamos olhar para a vida independente das questões morais, porque a vida é o maior e nós precisamos acolher essa vida na justa medida que ela chega para nós. Como é estar diante da vida sem tantos julgamentos morais e poder assentir a ela? Como é dizer sim à vida exatamente como ela é? Recebendo tudo o que pôde chegar até a mim, trocando de forma equilibrada com outros, me relacionando com outros, liberando tudo que eu não preciso mais e inspirar mais do que inspirar. E como é dizer sim. Todas as vezes que eu me oponho ao que chega a mim, através da vida ou através de um vínculo, eu estou produzindo uma resistência no outro. Então, se eu me oponho ao outro, o outro vai criar força. Se eu acolho o outro do jeito que é, se eu digo sim ao outro, aí sim há uma possibilidade da situação se transformar. Então, aquilo que eu rejeito cresce, aquilo que eu acolho transforma-se. E essa é a grande lei, é a lei maior, que é o sim à vida. Então, além de que todos nós temos o mesmo direito de pertencer, que nós precisamos equilibrar as trocas, que os grandes são os grandes, os pequenos são os pequenos, e essa hierarquia é importante ser respeitada. Mais importante do que tudo isso, de que maneira eu posso acolher a vida em vez de me opor a ela?
como é dizer sim à vida. Talvez a gente possa fazer um movimento que vai ser individualizado, mas comum a todos, como é estar com alguém diante de mim, um membro da minha família, que é uma pessoa difícil. Difícil porque está doente, difícil porque eu não concordo com as atitudes, difícil porque transgride, não importa os motivos da dificuldade. Só imagina agora um membro da sua família que seja uma pessoa difícil para você. Aquele que é complicado a gente olhar, que muitas vezes a gente evita, que muitas vezes a gente não quer nem ouvir uma mensagem, que a gente já se assusta. Coloque esse difícil diante de você. É bom que esse exercício seja feito de pé, para que vocês possam experimentar o seu lugar e o lugar dessa pessoa difícil. Vamos prosseguir. Eu faço o exercício de pé, escolho um lugar para esta pessoa, elege aí uma pessoa que você tem uma dificuldade de relacionamento na sua família, coloque ela à sua frente. Primeiro você vai se observar olhando para ela. Primeiro você vai observar, e vou ficar aqui de pé, como é que você pode vê-la e como você sente diante dela. Estou aqui, essa sou eu, e à minha frente, essa pessoa difícil. Me posiciono e observo o meu corpo e como eu a vejo. Também, se maior, se menor. Para onde meu corpo vai, se para frente, se para trás, o que contrai. Se eu estou olhando para esta pessoa de fato, ou estou olhando para trás. Tome consciência. Tomado esse tempo, que não deve durar mais do que 10, 15 segundos, eu vou me posicionar no lugar desta pessoa. Eu, por um tempo, serei esta pessoa. Então, de frente para mim, a pessoa. Nesses segundos que vocês estão aí, vocês vão tomando consciência de como essa pessoa percebe você e as sensações que a tomam diante da sua presença. Experimentem. Primeiro você e depois a outra pessoa. Anotem nas páginas das suas células as informações que te chegam. Em seguida, você volta para o seu lugar. Com seus pés no chão, entre em conexão com o seu corpo, com o seu coração. E você vai dizer sim. Eu digo sim a você, fulano de tal, se quiser dizer o nome. Assim como você. Eu digo sim às suas escolhas e decisões. Eu digo sim à sua existência. Repita o que for possível para que esse sim saia do mais profundo de você. Sim. Sim a você como você é. Mesmo que seja difícil para mim, sim a você como você é. Ao dizer isso, tome um tempo e experimente o lugar do outro e perceba o que muda quando você assente a existência dessa pessoa exatamente do jeito que é para ela e que é possível. Você pode fazer ainda o movimento ir um pouco para o seu lugar, voltar a dizer esse sim, experimentar o lugar dessa pessoa. Sim ao que é possível para você e sim ao que é possível para mim.
Veja se algo muda, se existe alguma informação nova aí no seu campo. E quando finalizar, vocês podem voltar ao seu lugar. E ficar com essa consciência. Sim, mesmo que eu não compreenda, sim. Inclua essa expressão, sim, mesmo que eu não compreenda. Sim. Respirem. Retorne aos seus lugares. Quando Bert fala de que a vida está acima do bem e do mal e desses códigos morais sobre os quais alicerçamos a nossa vida, ele já falava de uma coisa que hoje a quântica já nos fala o tempo todo. Nós somos energia e informação. Nós não somos essa materialização aqui. Somos energia e informação. E informação não é exatamente ou somente a palavra dita, embora a palavra dita tenha um efeito também potente no nosso DNA. Nós somos a emissão energética nós somos a informação em emissão energética, se vocês compreendem. Acontece um evento e eu fico indignada. Esse indignado só serve para você na sua compensação das suas moralidades. Mas o que você emite para o campo energético é essa energia de indignação, que é a energia de contração. E essa energia de indignação não vai ajudar aquele evento. Vou repetir, eu gosto de repetir. Essa energia de indignação não vai ajudar aquele evento. Porque é uma energia de contração. Se meu filho vai fazer o vestibular e eu entro numa preocupação, porque eu amo meu filho, a minha informação é preocupação, é uma energia de contração. Mas se eu entrar no meu amor e dizer, tá tudo certo, meu filho, faça a prova, é essa energia que chega para o seu filho, é um lastro. Então, às vezes, eu estou com alguém que eu digo, essa pessoa me quer muito mal, essa pessoa... Mas eu já estou emitindo para ela as sensações, por mais que eu chegue para ela, eu sou tão boa com essa pessoa. Mas dentro de mim já vai essa informação do que é partido, do que é discordância. Compreende? Então, é mais profundo do que a fala. É o que eu emito de informação. Eu contamino, eu preencho o espaço energético com esta sensação, mesmo sendo eu uma pessoa muito boazinha, muito boa, muito gentil, educada. Então, o convite é mudar um pouco essa perspectiva. Ok, eu digo sim a você, é o que você pode, é o que eu posso. E acolhe também, quando eu estou irritada e indignada, eu tomo consciência, eu estou indignada. Na hora que eu acolher isso com consciência, isso também modifica em mim. Ok. Então, Perguntas? vocês podem fazer mais uma pergunta. Nós estamos já chegando ao final. Talvez alguém queira se colocar ou fazer alguma pergunta, mas vamos se apropriar um pouco mais dessa possibilidade de estarmos no eu mais real e essencial, e de saber que ao longo do dia a gente se move recebendo, entregando, trocando e fazendo isso de forma equilibrada. Esses são grandes exercícios que movem a nossa vida. O nosso fluxo vital se altera com pequenos movimentos que vieram exatamente dessa filosofia das constelações e hoje são largamente utilizadas
como grande ferramenta terapêutica. Incluindo, assentindo, respeitando, agradecendo. São grandes palavras. Mas isso fazer assumindo uma nova atitude, não é ter apenas aqui no cognitivo. De que maneira eu vou atuar a partir disso? Incluir de fato, respeitar e assentir e agradecer até o difícil. Perguntas? Fernanda está aí nesse lugar de... Algo aí, Nanda? Um agradecimento. Posso ler? Não é uma pergunta. Estamos vendo alguns agradecimentos. Acho que todos estão podendo ver o chat chegando com os agradecimentos. Nós estamos entregando isso a vocês, porque nós já recebemos muito. A colaboração que nós tivemos, os benefícios que a nossa vida já teve, que o nosso entorno já teve, nossos filhos, nossos descendentes, nossos parceiros, nossos clientes, são enormes. Depois de conhecermos essa filosofia tão poderosa, a filosofia uma ciência dos relacionamentos, do respeito aos vínculos, do assentimento à vida, de uma noção tão ok de pertencimento, onde todos são iguais em algum nível, onde todos têm o mesmo direito de pertencer, de participar. Então, é um trabalho extremamente inclusivo. Por isso, nós estamos entregando isso para vocês, que, diante da grandiosidade que são as constelações e os estudos enormes que existem a partir dela, porque é muita coisa, isso é uma pequena coisinha. E nós continuaremos entregando isso a vocês na próxima quarta e na quarta seguinte. Eu preciso dizer uma coisa. A unidade mais importante da sua existência é você mesmo. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, um desconforto, como surgiu aí, como é poder aceitar sem aceitar de verdade? Aceite que você não aceita. Acolha-se nesse momento. Eu não posso aceitar isso agora e tá tudo certo, não tem nada errado. Nada é obrigatório. Só em você poder aceitar você com respeito já é uma abertura profunda para a vida. Então, ok, eu não posso aceitar. Não é possível para mim. Isso é bom. É bom você tomar essa consciência. Então, essa resposta, por favor, aceite que você não aceita. Você não vai ficar menor, pior, nem diferente. É você sendo você e isso é profundamente benéfico para a humanidade. E se for bom, e se foi bom para vocês, será um enorme prazer estar com vocês quarta-feira, falando de profissão e sucesso. Sim, Daniel, pode participar de qualquer encontro, não tem necessidade de seguir uma linha, tá? E na quarta-feira seguinte, saúde e vida plena. Muito obrigado pela participação de todos. E ainda estamos aqui aguardando se tem alguma dúvida, mas parece que são muitos agradecimentos mesmo, apenas a essa altura. Nós desejamos uma vida plena, com mais abertura. Mas para isso temos que estar na realidade, e a realidade ela é poderosa na capacidade de nos tornar mais vivos e melhores. Muito feliz de estar vendo algumas pessoas aqui. Muito, muito preenchida, muito feliz mesmo. Tem uma mãozinha que fez assim agora, que me deu uma saudade.
São pessoas que eu vejo sempre e tem outras pessoas que eu não vejo há muito tempo. Um grande beijo para todos e muito obrigada. Bons sonhos. Que bom. Deixa aí. Su, olha o chat. Su, olha o chat. Su, olha o chat. Rosa Moceira. Até semana que vem. Deus Obrigada. quiser. Estamos lendo aqui as mensagens. Que bom, que bom. Do mesmo jeito que estão preenchidos e preenchidas, estamos também. É uma troca maravilhosa aqui. Obrigada. Foi maravilhosa, muito boa mesmo. Excelente, excelente. Que bom, Neila. Que bom, Neila. Fico feliz também.